colocar para gravar, tá? Acontece essas coisas. Por isso, quando eu esquecer, vocês também podem lembrar, tá? Pronto. Tá gravando, Elis. Pode dar boa noite aí, falar com as meninas. Elis é essa Oh, daqui, ó. Essa que tá sim, falando. sou eu. Foi a que Eu, orou. sim. A Priscila Ramos. Tem outra Priscila como aluna, só para vocês não se confundirem. Mas é esse rostinho aí, ó. De gotinha de limão, é ela. Aí tem a Angélica. Angélica, tu tá aí? Tu consegue dar um oi para as meninas? Tá aí Boa ela, ó. noite, Angélica. Pronto, podem perturbar elas, né? Quando qualquer uma, às vezes você se identifica mais com uma, então tem 4 aí para você pedir ajuda, certo? As meninas vão ficar passando o link da presença para vocês colocarem. E, como eu disse, né? O FAP, muitas pessoas perguntam o que é FAP, né? Como isso começou, né? Então, assim, a gente resolveu nessa turma fazer diferente. Começar na aula 1, uma apresentaçãozinha de como tudo isso começou. Porque às vezes vocês entram, não sabem nem onde é que vocês estão, né? Então, eu vou estar apresentando, eu vou estar falando, quando vocês quiserem falar, só levantar a mão que eu dou a vez para vocês falarem, tá certo? Essa primeira aula vai ter umas coisinhas assim de instruções. Então, essa primeira parte vai ser um pouquinho chata, né? Porque tem instruções. Então, sim, eu sei que a maioria ainda não leu lá o formulário do compromisso para entender o que é o curso. Foi por isso que a gente colocou o termo de compromisso aqui também, para vocês terem uma noção, tá certo? Então, fiquem aqui comigo. Eu sei que é chatinho esse começo, mas tá tudo bem, né? Bom, eu costumo dizer que eu sou um milagre, né? Porque realmente eu não tinha, não, eu sou aquela bem improvável mesmo, assim, que você não tinha nada que você dá, sabe? Mas o que eu gostaria de dizer é que tudo isso aqui, né, eu botei minha foto, mas a honra é para o Senhor, tá? Eu gosto de apresentar somente para vocês saberem que existem pessoas improváveis que dão certo, né? Existem mulheres improváveis que conseguem fazer alguma coisa para o Senhor, porque muitas vezes você se acha incapaz, acha que você não pode levar a palavra para uma pessoa, um pouquinho que você já sabe, você já consegue ajudar alguém. Então, eu vou contar essa historinha mais para vocês saberem que existe como você dar certo, por mais que você se ache improvável, tá certo? Eu coloquei aqui nos slides só para poder me lembrar, porque eu ia esquecer, certo? Então, um dia, em 2017, eu estava em um momento de deserto, um momento de muita dor, e o Senhor me ensinou que eu tinha que buscar Ele em primeiro lugar. Eu já conhecia o Senhor, já frequentava uma igreja, né? Lembrando que esse curso ele não é algo religioso, de religião evangélica, católica e tal, e tal, e tal, certo? Nós somos um ministério que não é vinculado à igreja, a gente procura aqui levar vocês para mais perto de Deus, tá certo? Então, aqui nem todas são evangélicas, algumas são católicas, então fiquem à vontade, certo? Por isso que eu sempre falo, vocês estão em um ambiente seguro, tá bom? Então a gente procura trazer, buscar o Senhor em primeiro lugar. Foi quando eu entendi que eu tinha que ir para o quarto, para o lugar secreto, e não ficar lutando com as minhas próprias forças. E foi durante esse momento, foi durante esse tempo que o Senhor começou a me mostrar que eu tinha que ajudar outras pessoas. E podem ter certeza, eu fui a primeira a dizer: eu não vou, Senhor. Eu não quero. Primeiro, que eu não estou curada ainda, como é que tu quer que eu vá lá e fale com mulheres? E Deus disse, né? Deus mostrou que enquanto Ele me curava, ou enquanto eu levava, né, ajudava outras pessoas, Ele iria estar me curando.
E realmente, quando eu comecei a ajudar outras mulheres com um pouco que eu sabia, com os erros que eu tinha cometido, né? Porque a gente quer que vocês aprendam com nossos erros, que não foram poucos. As quatro ADMs que estão aqui, tudinho erraram bastante, tá? E ainda erram. Então, assim, não crie expectativa em mim, na Priscila, na Elisa ou na Angélica. Nós não somos santas. Estamos em processo de cura igual a vocês. Erramos em casa, em casamento, com filhos, mas nós estamos buscando a cura. E algumas pessoas têm mania de dizer que eu sou perseverante, que eu sou guerreira, lutadora, eu desisto muito fácil das coisas. E realmente, assim, olhando mesmo, realmente é. Aí, lógico que eu tinha que dizer para Deus, eu não vou, eu disse eu não posso, eu não consigo, eu sou autista, tenho dislexia, tenho TDAH, eu não conseguia me comunicar. Eu fiz uns 5 cursos de comunicação e oratória para começar a falar. A primeira vez que o Senhor me mostrou esse chamado, eu zumbei, né, que foi anos depois, antes de 2017. E eu ri, eu zombei. E quando o Senhor me levou novamente em 2017, dizendo: Você sabe o seu chamado? E eu disse: Eu sei, mas eu estou esperando confirmação. E a pessoa, né, que falou para mim, eu não conhecia essa pessoa, e ela disse: Mas o Senhor já te disse o teu chamado. Só que nesse dia você zombou, porque você se acha improvável. E realmente, não tem, não tem como não ser improvável, né? Ninguém acreditava, eu não acreditava em mim, e eu dizia, eu não posso fazer isso. Primeiro, o casamento estava quebrado, a gente estava separado em 2017. Como é que eu ia levar a palavra para alguém? Não tinha como. Então, assim, quando eu comecei a realmente ajudar, a procurar ensinar, começou a realmente diminuir a minha dor, o meu sofrimento, certo? Realmente foi muito doloroso. Tinha momentos que era muita lágrima, que era muito choro, que eu não tinha força, que eu estava em um processo assim bem difícil, né? Só quem sabe, só quem vive entende, né? Mas o que eu desejo mesmo, de todo o meu coração, e as meninas também desejam que vocês não precisem passar por um deserto para entender que o Senhor tem que ser o primeiro na vida de vocês, certo? Porque para vocês terem uma vida curada, uma vida transformada, vocês vão precisar entender que o Senhor tem que ser o primeiro na vida de vocês. E muita coisa que eu aprendi, eu não podia deixar de mencionar os agradecimentos para essa mulher, Eren Thiele, que é a autora do livro que a gente vai estudar durante esse curso da Mulher Sábia. Foi um dos instrumentos que Deus me deu nesse momento difícil, nos momentos de dor. Eu pedi um antibiótico, eu pedi algo que o Senhor pudesse me dar para me conseguir passar por esse momento. E ele pegou, eu pesquisando na internet, vi esse site e comecei a aprender com as mulheres voluntárias de lá do site. Tinha muita coisa legal, né? Fora esse livro, tem outro dela, que é Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento. E esse Uma Mulher Sábia não é só para mulheres casadas, tanto que o curso também é para mulheres que são solteiras. E é muito bom você que é solteira ficar ligada, né? Para aprender a não fazer o que a gente fez e o que a gente faz. Você já vai estar assim formada. Só que é lógico, né? Você só aprende quando vai para a prática. Mas se a gente, eu, Elisa, Angélica, Priscila, soubesse de tudo isso, a gente não teria cometido tantos erros. Só que a gente vai aprendendo durante esses processos, né? Vai no amor, vai na dor. E eu, Com certeza. e eu também queria agradecer essas meninas lindas que o Senhor me deu para me ajudar, para me apoiar. Eu não conseguiria sem elas, pode ter certeza. Engraçado que a turma 1, quando começou, era só eu, a Priscila e mais umas duas. E essa turma, ela começou, assim, presencial,
foi um pouco antes do Covid, e a gente não tinha espaço. Eu moro numa casa pequena, e a gente foi lá para o Mercantil São Luís, que tinha umas mesinhas, começamos lá, aí de repente tinha gente que morava em outro estado que queria participar, e a gente ficava, e agora, como é que faz? Aí ficamos com as duas formas, presencial e online. Aí depois começou o Covid, aí ficou somente online. Aí agora a gente consegue alcançar, né, outros estados, até outros países, com a graça de Deus, não é com a nossa. Como eu disse, a gente está em processo de aprendizado constante, certo? Não, por isso, não olhem para nós, que a gente também tem muito que aprender com vocês, tá? E o que é esse negócio de FAP? O que é esse FAP? FAP quer dizer Filhos Amados do Pai. Quer dizer que você é uma filha amada do Pai. Quer dizer que você é uma princesa do Senhor. Rafa, esse ministério ele é só para mulheres? Não, esse ministério não é só para mulheres. O curso Mulher Sábia, no momento, é só para mulheres. Um dia vai ter o de homens sábios. Fiquem orando sobre isso, sobre esse propósito. Não vai ser eu que vou dar, vai ser um homem. E só que a gente tem um grupo de devocionais, que lá tem homens, tem mulheres, vocês podem compartilhar. Tem pessoas que chegam para a gente e dizem assim, eu só consigo orar quando vocês botam alguma coisa lá no grupo devocional, porque eu não sei como é que ora, eu não sei como fazer, tem me ajudado, né? Então, assim, é muito gratificante você ver que tem pessoas sendo transformadas, né? E quando o Senhor deu esse nome, eu fiquei, filhos amados do Pai. Por que que tu quer que seja filhos e não filhas? Né? Porque já que eu sou a mulher, e tu quer que eu fale para mulheres? E ele mostrou que não era um ministério só para mulheres. A princípio, o curso é só para mulheres. Então, assim, isso é para vocês entenderem o que é o FAP, porque a maioria não sabe o que é. Algumas achavam que FAP era o nome do curso, e o curso é Mulher Sábia. Né? Vocês vão ver lá no grupo que tem MS4, que é Mulher Sábia 4, turma 4. Vocês são da turma 4. Então, esse ministério nasceu, esse projeto nasceu em 2017. Durante esse momento eu também comecei a escrever minha autobiografia, não está pronta. Por isso que eu digo, vocês percebem como a improvável pode fazer algumas coisas? Por isso que eu digo que vocês também podem fazer. Não estou falando isso para me exaltar, lembrando. Mas vocês também podem fazer. E quando eu comecei, eu sabia nem como é que falava com as mulheres. Eu dizia, eu vou falar o quê para esse povo, gente? Mulher é muito complicada, Deus, eu não quero ir falar para mulheres. É sério, eu disse isso. Mulher é cheia de mimimi, tem muita coisa, e eu sou muito objetiva, sou aquela mulher que cresceu no meio de homens, né? Com irmãos e com meu pai, minha mãe faleceu cedo, e eu sou muito objetiva. E eu já tinha trabalhado com mulheres mesmo, tinha uma equipe de 100 pessoas, que eu ficava nessa parte de gestão, e realmente, quando Deus me mostrou isso, que disse que eu ia ter que falar para mulheres, eu disse, eu não vou, não. E eu dizia, eu não vou. Até que ele pega a gente de jeito, né? A gente tem que fazer, né? E o que eu quero dizer para você também é que vale a pena permanecer em Deus. Ele faz obras lindas em nossas vidas, mesmo que esteja difícil, mesmo que tudo pareça impossível. Não duvide, tenha fé, persista em oração. Alguns outros meios de ajuda da gente, tem lá o site, que lá tem todos os meios, né? O WhatsApp devocional. Tem um link geral, que leva para todos esses outros links, que você pode deixar o seu pedido de oração nesse link, você pode deixar o seu testemunho, tem como você também não colocar o seu nome, você colocar um codinome, tem a lista de espera para as meninas que não conseguiram se matricular. Então, esse é os nossos meios de ajuda, para quem não conhece. Chegou a parte chatinha. Vocês estão aí comigo, né, ainda? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Tá tudo bom? Tem alguma dúvida de quem é o FAP? Não, né?
já sabem que FAP não é o nome do curso, FAP é Filhos Amados do Pai, e se veja como filha amada do Pai. Nunca esqueça disso. Todos os dias, quando você acordar triste, achando que você não é nada, que você não é ninguém, que você quer desistir da sua vida, que você quer se matar, como eu já tentei fazer também lá atrás, em 2012 eu tive depressão, veja, se sinta uma filha, porque ele é o seu pai, ele te criou. Ele colocou um propósito, ele não criou você e depois te deu propósito, não. Ele pensou naquele propósito, eu vou criar uma pessoa assim, 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 porque eu quero fazer isso aqui, através dela. Então foi assim que Deus te criou. Tu não nasceu para depois ir para o propósito. Você já está sendo preparada para o que Deus tem para você. Então, se veja como filha do rei, se veja como princesa. Como é que uma princesa anda? Como é que a realeza anda? Você é filha do rei. Então, assim, nunca se sinta. E quando você se sentir, se lembre: eu sou uma filha amada, eu sou uma princesa do Senhor, eu sou filha do rei. Certo? A gente tem um grupo VIP, tá? Que algumas não entenderam, ou não sei se já entenderam, que tem lá no formulário. Se vocês tiverem dúvidas sobre o formulário, sobre o curso, como é que o curso funciona, perguntem aqui, perguntem lá no grupo, mas não fiquem com dúvidas. Muitas perguntam: vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Por que vai ficar gravado? Porque nem sempre você consegue vir ao vivo. E às vezes você consegue pegar do meio para o final. Tem pessoas que moram em outros países que o horário é diferente. Então, assim, tem dúvidas? Perguntem, certo? Não vão sair daqui com dúvidas. O grupo VIP, vocês estão lá num grupo que vocês estão vendo que tem a palavra provisório. O que é esse provisório? Vocês vão ficar lá até a segunda aula que vocês assistirem, tanto ao vivo como quem vai assistir no gravado. Rafa, como que a gente vai, como vocês vão saber que a gente assistiu a aula? As meninas estão passando no chat a lista de presença. A lista de presença tem na descrição do grupo. A lista de presença também tem lá no link do YouTube que a gente manda a descrição. Certo? Por enquanto vocês estão no grupo provisório, vocês vão receber, por exemplo, o link da aula de hoje. Vocês vão receber o link da aula de hoje, e a aula 2, vocês vão receber o link da aula 2. Quando vocês chegarem no grupo VIP, que já é um grupo de alunos mesmo, porque durante esse período ainda tem muita gente desistindo, certo? Ainda tem muita gente cancelando. Então, por isso que a gente cria 2 grupos, para não ficar muito esse fuxico, tá? De sair e entrar. Quando vocês estiverem no grupo VIP, vocês vão receber um link que vai ter a playlist completa. Ou seja, você guarda esse link, que vai ser sempre esse link. Dúvidas até aqui? Não, né? Já falei. Sobre a desistência. A gente colocou... Gente, não é pelo dinheiro, tá? A gente quer dinheiro de ninguém. Tanto que a gente nem... Tudo que a gente faz aqui é voluntariamente, tá? A gente colocou essa taxa de R$19,90 foi só para gerar compromisso. Porque como o curso é gratuito, muitas vezes as pessoas não têm compromisso, nem sequer avisa para a gente quando vai desistir. Aí a gente fica sem saber se a pessoa vai continuar ou não. Então, assim, é mais por uma questão de valorizar o que o Senhor colocou no seu caminho. Você pode desistir até 7 dias, certo? Você não paga nada. Se você desistir depois, aí é R$19,90. Foi se eu não tiver condições de pagar, você fala com a gente. Isso aí é um valor simbólico que a gente bota mesmo só para vocês entenderem compromisso, tá bom? Não é porque a gente quer dinheiro, não, porque a gente realmente não quer. A gente tem um e-book, fora o livro da Mulher Sábia, que a gente colocou lá no grupo, que também tem o link, se vocês quiserem comprar o livro físico. Esse livro, que está lá em PDF no grupo, é o livro que a gente vai estudar. Esse e-book aqui tem os exercícios das aulas,
tem a história do FAP, tem devocionais. Se eu não me engano, é R$12,90, né, Priscila? Rafa, eu não tenho R$12,90. Você pode pedir doação. Tem lá um valor que você pode comprar o seu e-book e outro para sua amiga, né? Para justamente a gente poder fazer doação para outra. Rafa, por que não é gratuito? Justamente pela questão da valorização e porque deu muito trabalho também para a gente fazer. E saiba que assim, os recursos que a gente recebe para o FAP é todo para ajudar mulheres, é todo para ajudar pessoas. A gente realmente não pega em nada. Inclusive, ainda está com o meu CPF, porque eu não consegui abrir um CNPJ ainda para o FAP, porque tem que ter uma quantidade de pessoas para poder abrir o CNPJ, e como a gente não é ONG e também não é uma igreja, aí é um pouquinho mais complicado. Está no meu CPF, mas eu não toco em nada do FAP, certo? As meninas do administrativo todas têm acesso a tudo que a gente usa, para tudo que a gente gasta. Então, só para ficar claro, quando a Priscila mandar o Pix, tá indo para a conta da Rafaela. Não. Na verdade, vai para um negócio que é separado para o FAP. Eu não toco, certo? E se de repente vocês estiverem passando alguma dificuldade financeira, fala com a gente. Se a gente conseguir ajudar, a gente ajuda. Né? Já teve mulheres que a gente conseguiu ajudar. Esse é o intuito, né? De uma ajudar a outra. Porque juntas a gente consegue ir mais além, certo? Aqui é o conteúdo do curso. Muitos me perguntam assim, Rafa, vai durar quanto tempo? Tem turma que dura pouco mais, é um pouco mais rápido, porque tem turma assim que conversa, que interage mais. Então, às vezes tem aula que é muito longa, como a aula 9. A aula 9 a gente não consegue dar em uma aula só. Então, acaba que a gente leva 2 aulas. Mas, geralmente, é em torno de uns 3 meses. Eita, Rafa, vou ficar 3 meses com vocês. Vai se apegar a gente, depois vai ficar chorando, não vai querer ir embora. Né? A gente também vai ficar triste porque vocês vão, mas a gente depois quer que vocês voem. Né? Esse conteúdo eu botei também lá no grupo, tem também tudo que eu estou falando aqui, tem lá no e-book, se vocês esquecerem alguma coisa. Tem no site o conteúdo do curso, porque são os capítulos e a gente também faz 2 retrospectivas. Uma retrospectiva após o capítulo 9, para vocês relembrarem tudo que a gente viu, e uma retrospectiva no final para poder ir para a formatura e o quarto de guerra móvel, que algumas que estão aqui participou do quarto de guerra móvel. Eu queria até que levantasse a mãozinha quem participou do quarto de guerra móvel. Sim, esse e-book é em PDF. Abri a FI, pode falar. A Márcia levantou a mão, Lúcio e Regiane. Deixa eu ver aqui. Fala logo, Márcia. Pode falar. Diz levantou. Patrícia, pode falar. Ai, vocês estão levantando a mão porque eu pedi para vocês levantarem para participar do quarto de guerra. Gente, como eu sou, meu Deus. Eu esqueci. Não, mas eu vou falar. Pode falar. Falar, né? Regiane é da turma 3 e está aqui para fazer de novo, né? É tu, né, Regiane? Então, eu estou fazendo de novo. Eu estou fazendo de novo porque a gente não consegue desgrudar de vocês, né? Oh, coisa linda. Vocês são uma bênção. E outra coisa também, eu assisti muita aula gravada. Não é que a aula gravada seja ruim, é boa também, mas ao vivo você participa mais, você aprende, você se concentra mais. O conselho que eu dou para quem está começando, se for ver gravado, ver quietinho, longe de todo mundo, para poder se concentrar e entender direitinho. Por isso que eu estou fazendo de novo, porque eu assisti muita aula, acho que foi na metade que eu comecei a assistir ao vivo, né? Eu assisti muita aula gravada, muita. Por isso que eu estou fazendo de novo. Legal, Regiane. Hoje eu não estou trabalhando, não. Mas eu estou de boa aqui. Ai, não está fazendo bolo hoje, não? Não, já fiz, já cedo. Só amanhã agora.
A Márcia também, ela é aluna das outras turmas também. A Márcia, ela não consegue desgrudar da gente desde a turma 1. Ela faz todas as turmas. Né, Márcia? É verdade. A Lúcia fez o quarto de guerra também, não foi? Então, meninos, vocês estão botando em prática o quarto de guerra? Ou só fizeram aquele negócio bem bonitinho e pronto, guardaram na gaveta? Eu lembro do da Yara. Eu participei somente no dia que as meninas estavam recebendo o certificado, só naquele dia mesmo. Foi o quarto de guerra, né? Quarto de guerra móvel, que foi a quarto de guerra de formatura. Legal. Foi no dia da formatura. Vocês da turma 4, vocês também vão ter a formatura de vocês. Eu sou novata aqui. Eu já fui uma pessoa que já me informou, né, e eu me interessei em participar desse curso. Creio que vai ser muito produtivo para a minha vida. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E é incrível, meninas, assim, que a maioria que está aqui vem de indicação de vocês, que são alunos. Ou seja, vocês estão entendendo o ID pregar o evangelho. Praticamente são muito poucas as que vêm do Instagram ou lá do grupo devocional. Tem algumas? Tem, mas a maioria vem de vocês mesmos, certo? Dúvidas até aqui, não, né? Quando vocês forem tendo dúvida, podem ir perguntando, tá? Elis, tem alguma dúvida aí no chat? Se tiver, tu tá respondendo ou eu tenho que responder? Como é que tá aí? É obrigatório comprar o e-book? Não é obrigatório, assim, só que se você quiser aprender um pouco mais, que tem os exercícios, mas assim, Rafa, eu não tenho dinheiro, não tenho como, é só solicitar lá, tem um botãozinho lá no link que você solicita doação, certo? Não esqueçam disso, não tenho dinheiro, solicita doação, tá? Não fiquem sem receber, tá bom? Sim, o e-book é em PDF. Por que o e-book é em PDF? Ia sair caro, né? Se a gente fosse botar ele para imprimir, porque o bicho é muito colorido, né? Tem muito frufru que a gente fez para vocês. Então, assim, sai mais em conta, né? Parabéns pela estratégia dada por Deus da taxa de desistência. Isso gera realmente um compromisso e uma responsabilidade. Legal, legal. Aqui eu vou passar rápido, tá, meninas? Isso aqui, porque tem lá no link do termo de compromisso, tudo isso que eu estou passando aqui tem lá. É só vocês lerem. Uma coisa que eu sempre peço a vocês, leiam as nossas mensagens, né? Muitas dúvidas, às vezes, está numa mensagem acima. Eu sei que é difícil dar conta, é um grupo de 80 e tantas meninas, realmente não é fácil. Você pode chegar lá embaixo, gente, não estou dando conta de ler, alguém me faz um resumo, né? E elas vão fazer, uma ajuda a outra. Eu vi que a Lúcia ajudou muito as outras, né? Obrigada, Lúcia, por ajudar aí as meninas. Rafa, como é que funcionam essas regras do curso? Tivemos também que botar regras no curso por conta da falta de compromisso de algumas, certo? Aí a gente teve que colocar somente 4 faltas no curso inteiro. Rafa, por que não pode faltar mais? Primeiro que o curso é gravado. Você não conseguir assistir hoje, você assiste amanhã ou depois, durante a semana. E pode botar até lá no YouTube para assistir na velocidade 1,5. Entendeu? Então, assim, não tem desculpa para não assistir, porque a gente grava. Se fosse sempre ao vivo, tudo bem. Sim, Sueli, sempre tem que preencher a presença, porque senão vocês vão levar falta. As alunas vão ficar com o boletim com a nota em vermelho. E a gente precisa que vocês preencham o formulário de presença. Sempre fica aqui no chat do grupo, na descrição no chat aqui da aula ao vivo. Tem também no link lá do YouTube, tem também na descrição do grupo, e vocês também podem pedir para a gente, certo? Agora você guarda esse link, sempre é o mesmo link.
Você responde na hora que você quiser, quando acabar a aula, certo? Lá também tem um feedback da aula, então, assim, é interessante que você responda no final, né? Mas, às vezes, vocês acabam esquecendo, por isso que, às vezes, se deixar no final, vocês vão esquecer. O curso é quanto tempo? Começou dia 12, finaliza em que data? A data certa, eu não sei, né? Por conta daquilo que eu até disse, que às vezes tem uma aula que leva 2 aulas, mas geralmente ele dura em torno de 3 meses, certo? A gente sempre procura dar uma aula de cada capítulo, sempre em uma aula só, tá certo? A gente tem 4 ferramentas nesse curso. Lá pede. Se quiser, pode ligar o microfone também, viu, gente? Não tem problema. Eles vai lendo aí, porque às vezes eu não consigo falar e ler o chat ao mesmo tempo. Certo. Não. Aline, você não está entendendo sobre o link de presença? Onde ele está, é isso? Ele fica na descrição do grupo que vocês estão. No grupo provisório, você clica lá, tem a descriçãozinho do grupo. Eu vou pedir para uma das meninas colocar lá um printzinho para vocês saberem onde é que fica. Aqui no chat, a Elis fica direto passando a lista, o linkzinho da chamada, vocês podem clicar. E também lá no YouTube, quando eu botar o link amanhã, vocês vão ver que também tem na descrição do YouTube. Ficou claro, Aline? Na aula de hoje, você vai colocar capítulo 1. Tem lá capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoje é o capítulo 1, certo? Na lista de presença, você coloca capítulo 1. Certo. Aí a gente tem 4 ferramentas. A partir de amanhã, geralmente a Priscila já coloca uma listazinha para você colocar o seu nome para fazer um jejum. Rafael, obrigado? Não, nada que é obrigado, tá? Mas tudo é um instrumento para que você seja transformada. Se você usar as 4 ferramentas do curso, você vai ser mais transformada ainda, certo? Rafa, eu não sei fazer jejum. O que é jejum? É só passar fome? Não, jejum, você, durante aquele jejum, você tira uma refeição, ou você tira um alimento que você não consegue desapegar ele, aquilo que for difícil para você. Você não consegue passar muitas horas em jejum? Passa o tempo que você consegue e durante esse tempo você ora. Você coloca o que você deseja. Rafa, e eu não consigo fazer jejum. Eu posso fazer um propósito? Propósito é o quê? Por exemplo, teve uma época que eu assistia todas as novelas da televisão. Eu começava na Vale a Pena Ver de Novo e terminava na novela das 9, né? Eu fiz um propósito de ficar um mês sem assistir televisão. Isso se chama propósito, quando não é relacionado a alimento. Ficou claro? Eu estou tirando dúvidas de jejum, porque realmente tem pessoas que não sabem fazer jejum, certo? Se não tiver ficado claro, vocês podem também perguntar depois. Certo? Assistir às aulas, responder os exercícios, ler o capítulo antes da aula, fica também muito legal. Por quê? Porque a gente vai conversar entre a gente, não fica só eu falando, certo? A gente fez um e-book, o valor é R$12,90 e também tem outras formas, como também a doação, que eu já falei. Aí uma coisa que eu queria também pedir para vocês é que vocês não julgassem umas às outras, porque às vezes, eu sei o que é jejum, mas a outra amiga não sabe. Então, assim, às vezes o que é muito simples para você não é simples para outra. Então, assim, ajudem uma a outra, não julguem, nem aqui na aula, nem lá no grupo, porque não é legal, né? Nenhuma aqui é perfeita, então, assim, a gente tem que ajudar umas às outras. E a gente também pede para que vocês não falem
lá fora, que a gente fala aqui, por exemplo, a Regiane veio aqui e contou a vida dela toda, exemplo. Aí vocês vão chegar e vão contar a história dela para outra pessoa. Então, assim, a gente pede que não faça isso, principalmente citando o nome. Se for contando como testemunho sem citar nomes, até que ainda vai, né? Mas a gente pede isso para que vocês se sintam seguras, né? Para que não seja gerado fofoca lá fora, certo? Entrou uma pessoa no grupo, tem uma pessoa mal, tem uma pessoa pedindo oração. Ajude. Vocês também podem cuidar umas das outras. Não esperem só por mim e pelas outras meninas. Vocês podem se ajudar, tá bom? Já falei sobre o grupo VIP, tá? Não esqueça de testar o link antes, porque geralmente às vezes dá problema, as meninas podem ajudar vocês depois. Deixar o microfone desligado enquanto você não estiver falando. Quando você quiser falar, você liga o microfone, porque se ficar todos os microfones ligados, dá uma microfonia, fica ruim. Ligue a câmera se desejar. Aí uma coisa que a gente também pede para vocês, não compartilhe o link da aula com ninguém. Justamente por conta do ambiente seguro que eu acabei de falar, para resguardar a vida das outras, certo? Não é um curso aberto, é um curso fechado para vocês, tá bom? Fica lá no YouTube, mas não é aberto. É privado a lista que fica lá, certo? Dúvidas? Até aqui? Mesmo que você assistir no gravado, preencha a sua presença, tá? Eu terminei de explicar as regras e o termo de compromisso por cima. Vocês estão com alguma dúvida? Por favor, perguntem agora. Ou calem-se para sempre. Não, estou brincando. Podem falar depois. Vocês têm alguma dúvida? Não. Boa noite, Pai. Boa noite, a respeito da lista de presença, eu acabei de preencher ela, porém ela pede o assunto do dia, né? Você tinha lá aula 1, aula 2, aula 3, vai já ela separada por temas. Hoje a primeira aula falava sobre rocha. Eu preenchi o pontinho com ela, porque senão minhas respostas não iriam. Está correto ou eu não deveria ter preenchido? Está correto. Você marcou a bolinha sobre a rocha, capítulo 1. É isso? Isso, que seria a primeira aula, no caso, né? Isso. A gente está na primeira aula, né? Que aí eu tirei as dúvidas, assim, geral do curso, e agora eu vou falar um pouquinho do capítulo 1. Tudo bem. Porque aí, para mim, o capítulo 1, eu queria saber se tem alguém com mais alguma dúvida sobre o termo de compromisso, sobre o e-book, sobre como é que funciona a presença. Vocês podem perguntar. Se tiver vergonha de ligar o microfone, pergunta no chat, pergunta no privado, mas não fica com dúvida. Caramba, cara. Oi? Foi ali. Tem alguém com dúvidas ainda? Desculpa, o microfone ligou. Certo, percebi. Mais alguma dúvida? Eu posso iniciar o capítulo 1. Nas outras aulas, a gente não vai ter essa parte de avisos mais, tá? Mais alguma dúvida? Podem perguntar. Ninguém vai lhe julgar. Não, não tem problema. Eu imaginei. É live, né? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Feliz em ter você aqui também. Faz muito tempo que a gente não se vê, viu? Então, posso prosseguir? Posso, né? Alguém leu? Toda aula eu vou fazer essa pergunta, viu? Rafa vai constranger as meninas. Vou constranger mesmo.
Pra vocês lembrarem que tem que ler. Não esqueçam, leiam. Isso vai ajudar vocês, certo? Vai ajudar mesmo. E esse livro, ele é muito, muito bom. Muito bom para solteira, casada. Vai ajudar muito. E, assim, o mais interessante é você ler agora que começou, porque senão você vai acumular e depois você não vai dar conta. Viu? Conseguiu chegar a tempo. Natasha, como você também já fez algumas coisas, o resto você já conhece, né? Então, eu estava falando um pouco das instruções, então não tem problema você ter chegado agora, não. Tá bom? Então, a sua vida, a sua casa, ela está construída sobre a rocha? Agora eu quero que vocês interajam, se vocês quiserem, se sentirem à vontade. Rafa, o que é uma casa construída sobre a rocha? O que vocês acham que é uma casa construída sobre a rocha? Uma casa na dependência, na presença do Senhor. Porque o Senhor Isso. é a rocha, é a firmeza, né? Uhum. Ele, Sim. Ele que nos fortalece. Uhum. A Joelma até falou também aqui, deixa eu ler aqui. Jesus é a rocha. Isso mesmo. Lembra quando eu falei sobre o meu testemunho, sobre quando eu entendi que eu tinha que colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida? Pronto. Tem muito a ver com a aula de hoje. Você pega uma casa mesmo, a estrutura de uma casa, você vai construir uma casa. Se você constrói ela em cima de areia, o que acontece? Choveu, o que acontece com a casa? Ela cai. Ela cai. Já quando você constrói a casa lá com os alicerces, com tudo direitinho, vier uma chuva, vier uma tempestade, é mais difícil essa casa cair, não é? É só vocês associarem com construção. Vocês vão entender o que é construir uma casa sobre a rocha. Antes eu olhava para isso, o que é construir uma casa sobre a rocha? Como assim? Eu ficava, não sei o que é isso. Até que eu entendi que é lutar com Deus, não é lutar na força do nosso braço. Lutar na força do nosso braço é quando a gente não ora primeiro. O que é orar primeiro? É você ir primeiro para o Senhor e não para o seu pastor da igreja, e não para a sua amiga. Fiz muito isso. Fiz muito isso. É ir buscar primeiro. Estou dizendo que é errado você se aconselhar com alguém. Eu estou dizendo que o correto é você buscar primeiro o Senhor. Orou, falou com Deus, aí você vai e procura outra pessoa. Agora, também procura uma pessoa que seja confiável. Não abra seu coração para qualquer pessoa. Nem todo mundo vai guardar a sua história. E depois você vai se decepcionar, porque todo mundo é falho. Então, assim, pega uma pessoa de confiança, uma pessoa que você vê que pode te ajudar. Porque se for uma pessoa que está com a vida bem desestruturada, como que ela vai te aconselhar? Exemplo, como que uma pessoa casada vai pedir conselho para uma pessoa que não é casada? Ela pode até pedir, porque eu aprendi o que é ser casado. Mas na prática tu não aprendeu. Então você precisa ter propriedade no que você vai falar, você precisa ver se aquela pessoa viveu aquilo. Por exemplo, uma pessoa que teve problemas com drogas, ela vai saber falar melhor de drogas. Ela vai poder ajudar melhor uma pessoa que já usou drogas, que está usando drogas porque ela já usou. Uma pessoa que já teve depressão, ela vai poder ajudar uma pessoa porque ela já passou por isso e ela vai entender melhor e ela não vai te julgar.
Porque depressão, para muitas pessoas, é frescura, mas não é, gente. É uma doença como um problema no coração. Existe a falta da presença do Senhor também, em alguns casos, sim, mas nem em todos os casos é falta do Senhor. Então, se você toma um remédio para o coração, é porque você está fora da presença do Senhor. Às vezes a gente leva muitas coisas para o extremo. Ah, tu tá com a vida desmantelada desse jeito, tá com problema financeiro porque tu não tá vivendo com Deus. Porque tu não tá fazendo as coisas certas com Deus. Não, não é assim. Pode falar, Elis. Queria ler o que a Nádia falou. Peraí, Nádia não. É Neidiana. Espero ter falado seu nome certo, amada. Neidia, não? Será que não é Neidia. Neidia? Acho que é Neidia. Sim. Peço em minhas orações a Deus que eu sempre coloque Ele em primeiro lugar. Já coloquei pessoas bem materiais em primeiro lugar. Ele me deu e tirou muitas coisas depois. Eu entendi que Ele tirou para que eu entender exatamente isso. O primeiro lugar é dele, sempre dele. Isso. A gente vai, inclusive, já falar sobre isso, né? Por que que, geralmente, Deus permite que certas coisas aconteçam? Ah, Deus está te castigando, Deus está... fez aquilo, agora Deus está te castigando. Eu não penso assim, tá? Eu penso que Deus, ele é amor, eu penso que Deus, ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, e que o que a gente faz de errado hoje, existe uma consequência. Exemplo, você roubou. Qual é a consequência do roubar? É ser preso, se você for pego em flagrante. Não é? Aí, se você foi preso, é porque foi Deus que te castigou? Vocês entenderam? Então, assim, muitas vezes, Deus permite para que a gente enxergue que Ele é o primeiro na nossa vida. Às vezes é o marido que vai sair de casa, às vezes é uma doença na família, às vezes é um problema financeiro, para a gente poder entender que a gente precisa buscar Ele primeiro. E muitas vezes tem pessoas que dizem, recebeu a bênção, saiu da presença do Senhor. Calma. Às vezes ela está ali naquele momento que não consegue se levantar e você julgou. Porque você não vai lá e dá a mão e ajuda aquela pessoa em vez de julgar. E diz assim, vamos, eu te ajudo a caminhar junto comigo. O que você está precisando? Ah, ela não veio para a igreja domingo, é porque recebeu a bênção, não veio mais. Ah, é porque não quer nada com Deus. Não é assim, gente. Às vezes a pessoa não consegue se levantar sozinha, principalmente se ela estiver numa depressão. Quando você está mal, você não precisa de uma palavra de encorajamento? Nem todo dia você acordar e eu vou ler a Bíblia. Ai, que coisa boa. Ô, gente, vamos deixar, né? Não vamos ser fingidas e dizer que todo mundo aqui ama ler a Bíblia. A maioria tem preguiça, começa a ler e dorme. Não é não? É só eu que acontece isso. Às vezes você está orando, aí faz aquela oração expresso, né? Boa noite, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Amém. Não estou julgando a tua oração. Estou te dizendo que, às vezes, o Senhor pega e diz assim, filha, vai agora não, ainda queria falar contigo. Mas com uma amiga, você pega e fala a sua vida todinha, mas com Deus tu não fala. O que é oração? É você falar para ele o que você de repente fala para um amigo, para um pastor, para um padre, seja para quem for. Você vai falar com ele do mesmo jeito. Senhor, prepara ali aquela vaga de estacionamento. Senhor, me ajuda. Eu quero chegar ali, eu quero ser a primeira da fila. Não quero pegar fila. Faz que não esteja lotado aquele lugar. Me ajuda, Senhor. Gente, é tudo. Pode ser as coisinhas que você acha que é besta. Mas fale com ele. Fala com ele. No teu dia a dia, o dia todo, intercedendo, lavando louça, no banheiro. O negócio bom é lavando louça. Deus fala, não fala, não. A gente lavando louça.
Acontece, gente. Olha, Deus já falou comigo lá no louça. Deus já falou comigo eu fazendo lá o 2. Gente, não leva ao extremo. Às vezes eu gosto de fazer umas brincadeiras, viu? Então não fiquem chateadas comigo, não. Já, ora, Deus já me deu palavra ali, eu lá no número 2. Aí tem que anotar nas carreiras, porque senão esquece. Ainda bem que a maioria leva o celular pro banheiro, né? Senão, já era. Então, o que a palavra diz sobre ser mulher, filha, esposa e mãe? Você que é solteiro, você ainda é filha? Como é ser uma filha? Como é honrar os pais? Você que é mãe, como é ser mãe? Você que é esposa, como é que é ser esposa? Eu vou pedir para a Priscila ler aí esses versículos para mim, Romanos 8, Efésios. Pode ler, Priscila? Posso sim. Todos me ouvem? Ou tá Sim. baixo? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 1:4. 4-5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E por que a maioria das mulheres possui uma atitude característica de uma mulher ideal com seus chefes, mas não com seu marido e seus filhos? Essa pergunta aqui vai para as casadas, aí a solteira já fica ligada para aprender. Por que é? O que vocês acham dessa pergunta? Como assim, Rafa? Por que a gente é uma mulher ideal para os nossos chefes? Tipo assim, no trabalho você dá tudo de si, sabe? Mas aí quando você chega em casa, você chega pro seu marido e diz assim, ô minha filha, frita ali um ovo para mim. Aí você pega e diz assim, você não tem mão, não? Aí com os filhos, grita com os filhos, né? Lógico, né? Tem horas que a gente não é perfeito e tudo. Mas aí, geralmente no trabalho a gente é mais calmo, com as pessoas de fora a gente é mais paciente, não é assim? Mas por que a gente é assim? Falta Pode falar, de, Clécia. falta de temor, né? Porque a Bíblia nos fala, né, para nós termos temor com o sacerdote da nossa casa. O sacerdote da nossa casa é o nosso esposo. Então, deveríamos ter respeito e temor, né? Mas sem o conhecimento da Bíblia, isso se torna complicado, né? Porque no trabalho a pessoa vai respeitar, por quê? Porque ela recebe o salário, ela deve obediência, né? E já em casa, por não ter o entendimento da Bíblia mesmo, então isso se torna, fica assim, desse jeito, Uhum. assim, né? O que mais vocês acham? Ah, desculpa, Sônia, te interrompi. Pode falar. Desculpa. Pensei que tinha acabado, aí eu interrompi. Aqui no chat. Temos o triste costume de tratar os de casa de qualquer jeito e os de fora ser bonzinho demais. Pronto, quer um exemplo? Pronto, vamos lá. A louça da visita e a louça do dia a dia. Não é assim? Não, Rafa, não usa essa louça, deixa para uma data importante, um momento importante.
Cara, para que mais importante do que o dia a dia com a minha família? Por Deixa que para uma não? visita. Deixa para uma visita. Por que não honrar ali o marido com uma toalha de mesa, fazer a comida que ele gosta? Vocês sabiam que louvar a Deus também é fazer da sua casa o seu primeiro ministério? Vocês sabiam disso, que o seu primeiro ministério não é a igreja lá fora, é a sua família. Primeiro vem a família, depois vem a igreja. Deus, você e Deus, família, igreja. E muitas vezes a gente confunde, fica às vezes todos os dias na igreja e a família lá largada. E às vezes você não entende por que seu marido se afastou, porque seu filho não quer ir para a igreja, porque às vezes você chega em casa, na hora da mesa, conversando com seu marido, você vai falar mal do pastor, você vai falar mal daquela irmãzinha. Tu viu a fulana de tal? Nunca ninguém fez isso, né? Pode falar. E quem levantou a mão, Patrícia. Então, um erro muito grande, né, de nós, seres humanos, é que família, a gente confunde muito a intimidade, o sentimento de posse, né? Você é tão íntima dessas pessoas que você não está num dia bom, você pode tratar essas pessoas de qualquer jeito, né? Já o teu chefe, não, o teu chefe requer respeito, porque afinal, se você tratar ele dessa forma, você vai acabar sendo mandado embora, né? Uhum. Então, infelizmente, é isso que acontece, né? Ou você chega muito cansada em casa, que se não, né, estressada, e aí você acaba descontando na família, né? Sim. Infelizmente, essa é a realidade, né? E não deveria ser assim, com certeza. À luz da Bíblia, com certeza não é assim, né? Não é o que a gente espera à luz da Bíblia, né? Uhum. Seria isso. Sim. Sim. Legal. Né? Pode falar, Sueli. Sueli levantou a mãozinha? Pode falar. É como se você. Esqueci de desligar o microfone. É como se você estivesse cansada e aí você está sem fôlego. E aí Uhum. você responde de qualquer maneira. E, no entanto, à luz da Bíblia, tipo assim, você para refletir, né? Eu vou tomar um banho, eu sei que essa situação, esse cansaço vai passar, eu vou estar melhor, e você pede ao Senhor ajuda, Senhor, entra na frente. Então, é um outro patamar, entendeu? Então, é outra visão, né? E sem essa visão, você coloca tudo a perder, né? Tipo assim, você fica sem paciência, né? Cansada, e aí extrapola, né? Às vezes um pedido, aí, eu estou cansada, aquela coisa, né? Uhum. Né? Com certeza. É. E não é fácil. Não é fácil ser mulher, né? Principalmente com o mundo de hoje, assim, da forma que ele está, a questão do feminismo, da mulher que é dona de casa, as pessoas dizem assim, tu é só dona de casa, não trabalha não? Não. Quem é que limpa a casa? É o Netflix? A vassoura limpa sozinha? Não, gente. Muitas vezes uma dona de casa, a maioria, quando é uma boa dona de casa, trabalha muito mais do que a mulher lá fora, e isso não é valorizado. Nós também não valorizamos isso. A gente acha que trabalhar fora é o principal e a gente dá toda a nossa energia lá fora, como eu disse aqui. Quando a gente chega em casa, realmente não tem mais energia, porque a gente deu o nosso melhor lá fora. Realmente não tem como. Você não é a Mulher Maravilha e nem queira ser, você não precisa ser a Mulher Maravilha. Saiba disso. Tudo bem você não ser Mulher Maravilha. Não tem como dar conta de trabalhar 8 horas por dia,
chegar sorrindo em casa, trabalhar em casa, cuidar de filho, do marido, da roupa, da casa, e ficar rindo à toa. Muitas vezes eu tem algumas meninas do Casa de Isabel aqui, né, que a gente também está fazendo juntas, e a Viviane Martinello, ela fala muito que Deus levou ela para casa de volta, né, e permitiu que ela saísse do trabalho naquele momento, pediu que ela fizesse isso naquele momento, para que ela passasse mais tempo com as filhas. Rafa, mas não tem condições, o financeiro não dá. Ela fala sobre isso também. E se a gente se organizar financeiramente? Na última aula do curso, a gente também fala sobre financeiro. A gente também fala sobre finanças. Fica aí o gostinho de quero mais. É só na aula 17 que vocês vão ouvir sobre isso. Eu não vou falar agora, não. Mas entendo que é a prioridade hoje. Até tem a Rudá, que ela fez o curso passado, ela também se matriculou nesse, só que eu não sei se ela vai assistir gravado ou se ela já está aí. Ela fala muito sobre isso. Eu tô falando aqui sobre ela porque ela fala aqui em público, entendeu? Então, ela dá permissão para a gente falar. E ela fala que ela precisou um tempo se dedicar totalmente aos filhos. Entende? Joelma? Levantou a mãozinha. Boa noite, Rafa. Oi? Eu estou no deserto, né? Se assim eu posso dizer. Desde 2019, orando pela restauração do meu casamento. Tem algumas meninas aqui do grupo que nos conhecemos, né? E esse grupo, para mim, eu vejo assim que ele foi de Deus mesmo. Uma colega que mandou o link. E hoje eu entendo, Rafa, que não tem como a base da nossa vida é adoração, é Deus. Ele é o centro. E não tem como o homem foi feito para se relacionar com Deus desde o início, né? Foi quebrado isso através do Sim. pecado. Através do pecado que foi quebrado esse relacionamento. Mas hoje eu entendo que o que Deus quer é um relacionamento. E hoje eu entendo que a minha vida é um altar de adoração a Deus, que o meu lar é um altar de adoração a Deus, e muitas vezes nós temos que sacrificar no altar algumas coisas que rouba o centro da nossa vida, que tem que ser para Deus, né? Então, hoje, assim, eu estou igual a você, eu me sinto improvável, mas algo que arde no meu coração é que hoje eu entendo que se todas as mulheres, porque eu não gostaria de que nenhuma mulher passasse o deserto familiar, Sim. porque é horrível, o deserto É horrível, é horrível. Então, assim, e hoje eu entendo que se eu estivesse hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, de trazer Deus para o centro da minha vida, do meu lar, para ele ser o alicerce, a minha casa hoje está construída sobre a rocha. Estou esperando a volta do meu esposo, mas ela está sobre a rocha. Hoje eu sei que eu estou para servir a minha família. Hoje eu sei que quando eu limpo o meu lar, quando eu deixo ele cheiroso, é uma forma de eu adorar o meu Deus. Hoje eu sei que quando eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde, é uma forma de adorar o meu Deus. Então, assim, ele tem que ser o centro, ele tem que ser a base de tudo, né? E hoje eu creio que esse curso ele vai servir assim para quando nós entendemos quem nós somos. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou a noiva, eu sou a menina dos olhos. Uma mulher que ela descobre quem ela é em Deus. Eu era tão vazia, Rafa. Eu era uma mulher tão também vazia. era. E ainda E achava hoje, diferente. outro dia, ontem eu comecei um curso de teologia. Aí uma moça querendo dar coach de beleza. Eu falei, pai, eu não preciso, porque hoje eu sei que eu sou em Deus. Hoje eu sei que eu sou amada, que eu sou filha, que eu sou noiva, que eu sou herdeira. Então, assim, quando você se descobre em Deus, eu creio que todas as demais coisas, é isso que a Bíblia fala. Buscai primeiro o reino de Deus. Que todas as demais coisas é isso, buscar Deus. Põe ele no centro. Que a família, o casamento, o profissional, tudo vai ser acrescentado. Mas Deus, ele tem que ser o centro, né? Então, assim, eu creio que esse curso vai ser uma bênção para todas nós. Era isso que eu queria compartilhar. Amém. Amém. Legal, Joel. Legal ouvir você
e se sinta abraçada, né? Porque a gente realmente sabe, algumas aqui que já viveram e que vivem ainda, sabe o que é que você vive, e se sinta abraçada, porque tem algumas, assim, por conta que vocês preencheram, né, o formulário de inscrição, tem várias passando por essa situação, né? Por isso que eu disse assim, atenção, solteiros. Nós estamos ensinando para que vocês não errem o que a gente errou. Mas muitas vezes a gente precisa que alguém seja removido na nossa vida para a gente chegar a entender tudo isso que a Joelma acabou de falar. Por quê? Aí eu pergunto para a Joelma, quando foi que você entendeu isso, Joelma? Foi quando ele saiu? Agora, né? Foi nesse momento, nesse tempo que eu fiquei sozinha, Deus e eu no meu quarto. Foi no secreto com ele que eu comecei a me descobrir, a me conhecer. Relacionamento. Sim. Relacionamento, é isso. Relacionamento com Deus, exatamente. Né? Que muitas vezes a gente não entende. Quando a gente fala sobre a rocha, é esse relacionamento com Deus. Eu assim, quando eu disse assim, muitas vezes a gente se acha cristã, porque eu já estava, hoje eu tenho 40 anos, eu acho que eu comecei a ir para a igreja evangélica, eu era católica antigamente, com 22 anos. E em 2017, eu não sei quantos anos eu tinha, façam aí as contas, eu não consigo assim fazer tão rápido. Eu achava que eu era crente, gente, mas eu não era, não. Eu era apenas uma fariseia. Eu achava que eu era boa, eu achava que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia. Eu conheci quando realmente eu fiz o que a Joelma acabou de dizer. Eu fui para o secreto, quando eu fui para o quarto, e Deus, eu não comecei a contar as histórias dos outros, eu comecei a viver as experiências com Deus. E você começa a viver essas experiências com Deus quando você fica a sós com Ele. Quando a gente fala sobre ir por quarto, não é só um quarto, um closet, ou como lá no filme Quarto de Guerra que a gente assistiu. Não, gente, é um canto a sós com Deus, você e Ele. Isso é o seu momento com Ele, para você falar com Ele. E quando a gente vive esse momento de experiência, é tão tremendo assim, né, que eu me lembro assim de experiências incríveis, né? Principalmente durante esse tempo, porque nesse tempo, quando a gente está vivendo uma dor muito profunda, a gente está mais quebrantada, a gente está mais humilde para ser curada. Não é assim? Só que muitas vezes a gente nem precisava ter passado por isso. Só que a gente só aprende a buscar Deus em primeiro lugar, muitas vezes quando a gente passa por isso, porque Deus, ele permite que certas coisas aconteçam, como eu disse para vocês, para justamente a gente se voltar para Ele. Porque Deus, ele sente ciúmes da gente, porque muitas vezes a gente bota tudo em primeiro lugar. Primeiro vem o trabalho, depois o trabalho, depois o marido, depois a família, depois meus filhos, a casa, eu limpo no dia que der. Não é assim, gente. É aquilo, até eu estou pegando muita joia, foi muito legal que ela falou. Cuidar da casa é também estar com Deus. Bota um fonezinho e vai lá limpando a casa, louvando a Deus. Gente, não tem como, você limpa com prazer. Alguém levantou a mão? Priscila, tu pode ler aí o chat, eu acho que teve uma ruma de mensagem. Não, Rafa, só a Natasha colocou que está sendo muito difícil para mim, peguei trabalho extra para levantar dinheiro, não estou conseguindo cuidar da casa, dos filhos doentes, dinheiro, trabalho extra. Fico cansada demais mentalmente e fisicamente, a atmosfera do lar muda. Não estou conseguindo dar a paz, a alegria e estabilidade para minha família. A Priscila colocou também, já ouvi descobrir o secreto através do deserto. A Dayana colocou amém, é necessária experiência com ele. E a Jalma colocou, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Hoje entendo esta palavra. Legal. Teve aqui, a Natasha falou assim, né? Justamente aquilo que a gente estava falando, não tem como a gente dar conta, gente.
Não tem como a gente fazer tudo isso e conseguir ficar bem. Fica o físico e o mental esgotado. E tudo bem você repousar, tudo bem você descansar. Gente, eu já fui daquela pessoa que estava todo dia na igreja. Não pode ser assim. Você tem que ter o seu momento na sua casa, com a sua família. Você pega, sai, deixa a família lá largada e pronto. Nem a psicologia consegue tratar o vazio existencial na alma do ser humano. Tenho pacientes que estão perdidos com depressão. Olha aí que legal. Psicóloga, olha só. Síndrome de eu não sei pronunciar essa palavra, burnout, traições no casamento porque não conhece Deus intimamente, não teve um encontro verdadeiro ainda, um deserto na alma. Exatamente. Porque só quem preenche esse vazio é o Senhor. E é isso que você tem que entender hoje. Sair dessa aula e dizer assim, eu quero que o Senhor seja a rocha dentro da minha casa. Eu quero que o Senhor preencha o vazio do meu coração. Eu quero viver uma vida contigo. Me ensina a te buscar no secreto. Nem que seja dentro do banheiro, minha gente. Eu fui batizada em línguas dentro do carro, dirigindo. Não existe. Como eu estou dizendo, não é só num closet, num quarto. Se não tem como. É todo mundo dentro da sua casa e você não consegue ter aquele momento de você sozinha. Fecha a porta do banheiro, faz de conta que está lá no 2. E faz o teu momento. Faz o teu momento no chuveiro. Mas dá um jeito. Não deixa de ter. Porque você vê que você fica fisicamente, mentalmente fraca, impaciente, nervosa, brigando com todo mundo. A mulher geralmente é assim. E como está o seu coração? Né? Quebrantado, contrito? Lembra que eu disse para vocês no começo que muitas vezes a pessoa diz assim, eu não vou atrás dela não, porque ela não quer vida com Deus, ela não quer lutar. Não é assim, gente. Não é. É porque às vezes não é o momento dela, não é porque ela não quer. Todo mundo quer ser curado. Quem é que não quer? Todo mundo quer ter uma vida em paz, não quer não? Só que muitas vezes a pessoa não sabe como buscar essa paz, não sabe, o coração está fechado naquele momento, principalmente quando ela está sofrendo muito, o coração está duro, ela não ouve ninguém. Aí você tem que fazer o quê? Se cala e vai orar. Porque tudo que tu falar naquele momento não vai muito adiantar. Você tem que orar para Deus quebrar o coração. Quando o coração estiver quebrado, aí você vai lá e chega junto de novo. Entende? Não é de um dia para o outro que a gente aprende isso. E às vezes, assim, quantas vezes, assim, quando você vive isso, quando eu aprendi, né, essas coisas, eu queria botar na cabeça de todo mundo. Eu saía dizendo, gente, pelo amor de Deus, faz isso não sei o que. Só que não pode, eu não posso chegar e fazer com que as pessoas entendam tudo que eu já entendi. Cada um tem o seu processo. O processo da Lúcia é diferente, o processo da Joelma é diferente, da Sueli é diferente. Cada uma tem o seu processo e tem o seu tempo. E como que está o seu coração hoje? Existe divisão na sua casa? A gente é como um homem rico, relutando em seguir Jesus, porque temos medo do que ele pode pedir para a gente abrir mão? O que é tão difícil para você, que se Deus chegasse para você e dissesse assim, abre mão de ti por mim? A gente não quer. Porque a gente quer do nosso jeito. Quantas vezes ele já te chamou, mas você estava tão atarefada com as coisas desse mundo e escolheu não seguir? Quantas vezes Deus já deve ter te mostrado o teu propósito e você decidiu não seguir? Quantas vezes eu disse, Deus, eu não quero esse chamado. Eu disse, eu não vou. É muito difícil. Vocês pensam que não tem retaliação? Tem. Por mais que eu diga, eu não sou. Eu estou aqui só sendo uma facilitadora. Eu não sou pastora, gente. Não sou, tá? Mas existe retaliação.
Vocês pensam que no dia do curso vai aparecer tudo para você não assistir essa aula. Até eu chegar o momento de você estar bem acumulado e dizer assim, eu não vou conseguir terminar. E você pega e desiste. Porque é muito mais fácil a gente desistir. Nas outras coisas, a gente tem tempo para tudo. Menos para Deus. A gente sempre bota Deus depois. É assim, não? E se você colocar o seu marido, outra pessoa, o trabalho, antes de Deus, o que vai acontecer? Joelma falou muito bem sobre isso. Eu falei um pouco do testemunho no começo. O que ele precisa fazer hoje para mover o teu coração em direção a ele, em direção à palavra dele? O que Deus precisa fazer hoje para você acordar e dizer assim, Senhor, eu quero buscar a tua presença? O que é que ele precisa? Comece a refletir, comece a pensar, tira o print, vai meditar nesses versículos que está aí na tela. A gente não vai ler tudo, medite. Se a gente lê tudo, a gente ultrapassa, só tem mais 1 minuto. Aí a pergunta, você está ardendo por ele? Você sente aquela sede, assim, de buscar a presença de Deus? Ah, eu quero ir para o quarto orar, porque quando você está, assim, com aquela sede, ardendo por ele, você quer logo fechar a porta do seu quarto e ir lá para o secreto com ele, não é assim, não? Mas aí, o que está te impedindo hoje de tu ler a palavra diariamente e dar um momento do seu precioso tempo para ele? É o sono, o cansaço, filho, marido, trabalho, faculdade, escola? O que é que está impedindo hoje? Você dá um momento. Se a gente fosse dizimar o nosso tempo, seria quanto tempo, gente? 2 horas e 40 minutos? Ou estou errada? Começa com 5 minutos. Aí tu vai aumentando aos pouquinhos. Pode falar, Yara. Oi, gente, boa noite. Rafa, eu estava aqui escutando, né? E vindo aqui, eu sou uma dependente emocional em recuperação, né? Estou separada já há um tempo e tal. Mas bem, eu posso dizer assim, já porque eu estava realmente em outro grupo de apoio durante muito tempo. E primeiro eu entendi que eu precisava buscar a minha identidade em Cristo, né? Saber que eu sou essa filha amada. E hoje um dos tópicos mais importantes aqui hoje, assistindo essa aula com vocês, foi reafirmar isso. Eu sou uma filha amada, né? Porque eu acredito que quando a gente entende isso, né, mesmo diante das lutas, dos desafios, das coisas que vão surgindo no dia a dia, eu consigo, opa, eu sou essa filha amada. Eu preciso buscar a Deus, não porque é uma coisa à toa, mas eu preciso ter essa prioridade. Então, assim, hoje, a questão da prioridade é uma questão de decisão. Acredito que tudo tem que falar de mim, né? Assim, na minha vida hoje, por que algumas coisas têm dado certo e por que algumas coisas não estão ainda caminhando certo? Porque eu preciso decidir continuar e não parar. Muitas vezes eu entendo que eu sei o que é o certo, mas eu não dou continuidade, eu procrastino, eu faço algumas coisas mesmo me sabotando. Então, hoje, no início desse curso, é a questão da determinação, né? O quanto eu estou comprometido? Primeiro, eu tenho que estar comprometido com Deus, porque é eu e Ele, né? Comigo mesmo e com o grupo, porque aqui nós não estamos sozinhas, né? Então, assim, quando eu entendo isso, eu digo que você estava falando isso, eu digo, poxa, como é vital a questão da prioridade, né? Então, a prioridade em todas as áreas das nossas vidas. Quando eu entendo isso, opa, eu sou essa pessoa importante. Porque quando é para o outro, eu sempre arranjo tempo, eu sempre dou o meu jeito, eu sempre faço tudo muito perfeito, eu sempre quero agradar. Então, será que isso, quando eu estou querendo agradar o outro, né? O que está faltando em mim que eu estou querendo agradar o outro? Então, quando eu entendo isso em mim, essa prioridade de, eu estou aqui por mim, eu preciso estar aqui porque eu hoje decidi cuidar da minha vida. Então, assim, eu já agradeço a oportunidade, né? Eu vim a convite da Lúcia assistir a aula com vocês, não sabia
se realmente eu ia estar no curso, porque eu estava justamente me desapegando de muitas coisas, de muitos trabalhos na igreja, como você mesmo falou, e tem sido assim incrível viver esse tempo. Hoje eu estou assim, até meio que solto, vale, eu deixei tanta coisa de lado, mas para cuidar de mim, entende? Eu Isso. cuidei por tempo de muitas pessoas e eu digo, nossa, eu estou cheia de cachos, eu estou cheia de peso. Não que as pessoas não merecessem esse cuidado, mas tem hora que eu digo, opa, eu tenho que largar um pouco, porque sou eu e Deus no secreto. E como é bom estar aqui no grupo, perceber que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, né? Aí depois eu valorizo, sim, o meu companheiro, os meus filhos, as minhas amigas, e assim, tem sido muito, muito bacana escutar o testemunho de vocês e reafirmar, esse é o primeiro grupo de todos que eu deixei. Eu era líder de célula, né? Eu fazia um monte de coisa realmente na igreja, e eu digo, cara, agora eu vou sentar no banco, eu vou cuidar de mim Uhum. novamente, né? Eu vou É. cuidar de mim novamente, eu vou escutar mais, eu vou aprender aquilo, eu vou estar no secreto. E que bom essa oportunidade. Agradeço a vocês essa oportunidade de dizer que sim, vale muito a pena a gente priorizar, em primeiro lugar, as nossas coisas, para a gente poder amar a si mesmo e poder amar alguém depois. É isso. É isso. Nossa, que legal, Yara. Muito legal ouvir tudo isso, né? Porque é muito incrível, assim, ouvir vocês. Por isso que eu gosto que vocês abram o microfone ou falam no chat. Porque enriquece muito a gente e a gente vê que até as retaliações vale a pena, né? Porque alguma coisa está entrando. E realmente, gente, a gente tem que ter um momento de sentar no banco e cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alma, do nosso coração. Entende? Porque, assim, não dá pra gente ser só. Gente, teve uma época que eu acho que eu fazia parte de 7 ministérios dentro da igreja. Que é isso? Que é, como assim? Discipulando uma ruma de casal, os líderes disseram, peraí, calma. Chega. Aí o que que aconteceu? A casa caiu. Aí você tem que o quê? Respirar. Eu fiz igual a você, Yara. E ainda faço. Eu só assumo aquilo que eu sei que eu vou conseguir. E é legal ver que vocês entenderam por que que a gente pede um compromisso. Porque a gente sabe que vai ter mudança na vida de vocês. A gente sabe. Rafa, mas eu já estou curado. Vai ficar mais curado ainda. Nunca ninguém é totalmente curado. Nunca. Como eu disse para vocês, eu não tô. Ora, tem dias que eu falo com Priscila, com Elis, com Angélica, elas falam comigo. Um olha para a cara da outra. Meu Deus, o que é isso? Acontece. Fala, Pri. E também em relação ao aprendizado, né? A gente está começando na turma 4, mas todas as turmas é o mesmo assunto, mas todas as turmas são diferentes. Já é um outro Verdade. olhar, é o mesmo assunto, mas já é diferente. E a gente nunca fala a mesma coisa, não é preciso. Aí as meninas que são de outras turmas, eu acho que a Lúcia Ferreira também já foi de turmas da gente, não foi? Foi, não foi, Lúcia? Foi da turma 3, não foi? Ou foi da 2? Não, é a primeira vez que eu estou participando. Mas eu já vi o seu rostinho e o seu nome. Tá? Que foi só no quarto de guerra. E eu memorizei. Foi, quarto de guerra. Nossa, olha só. Gente, eu sou muito de fisionomia. Me perdoem quando eu errar os nomes, mas eu só lembro muito do rosto. Por isso que eu amo quando vocês ligam a câmera, mas não fiquem, se sintam pressionadas, não. Eu já ultrapassei o tempo, né, gente? É porque a primeira aula é tão difícil com essa ruma de termo, de regras, e eu detesto colocar isso para vocês, sabe? Mas é porque a gente fica tão triste quando vê, né, que não é aproveitado, não pela gente, mas por vocês mesmos. Porque a gente sabe, às vezes a gente fica, será que a gente devia mesmo botar esse termo de compromisso? Será que a gente devia mesmo botar o e-book para elas fazerem exercícios? A gente fica tentando se perguntar o que pode facilitar, só que quando é tudo muito fácil, também não valoriza. Então, assim, a gente tenta arrumar toda a estratégia, cada turma realmente a gente botou uma estratégia diferente, cada turma foi
foi diferente, né? A turma 3, a gente aprendeu muito com a turma 3, né? E eu vou dizer para vocês, alguns estavam no quarto de guerra e ouviram o que eu disse. 50 se inscreveram, mas só 5 se formaram. Aí vocês tiram a questão do compromisso, entende? Quando você entende que é prioridade na sua vida, você faz. E a gente nem exige que você fique sempre ao vivo. É muito gostoso estar aqui com vocês tudo ao vivo. Imagina as 84, tudo aqui ao vivo, tudo falando. Eu precisava nem falar, fazer slide. Ia ser muito gostoso, né? Mas a gente nem obriga, nem faz isso. A gente pede lista de presença só para trazer o comprometimento. Porque a gente sabe que comprometimento vem com cura, que vem com transformação. Porque a gente já viveu isso. E a gente quer ver mudança na vida de cada um. Tenho certeza que tem gente aqui que sabe muito mais do que eu de Bíblia. Tenho certeza, até se eu falar alguma besteira um dia, pode me corrigir. Entendeu? Porque eu não estou aqui querendo ser a sabichona que sei de tudo. Não sei. Né? Eu estou em aprendizado com vocês e toda a turma. E cada vez que vocês ligam o microfone ou falam alguma coisa lá no feedback que a gente lê, a gente aprende. Né? Então, assim, só para encerrar, bota um despertador no celular. Eu sempre falo muito disso. Bota um despertador no celular para você lembrar que tem que ler a Bíblia, lembrar que tem que orar. Eu botei despertador dizendo assim, ser mansa. Vocês percebem que minha voz ela é mais firme, né? Eu não sou muito mansa, não, gente. Então, assim, pode ser que tenha aulas que eu seja muito dura aqui com vocês. Então, assim, já peço logo perdão logo por todas as aulas. Então, assim, aí botei outro despertador, ser como Jesus. Aí vem o despertador naquela hora que tu tá assim na carne. Aí tu olha assim, eita. Ai, meu Deus. Aí tem horas que meu esposo brinca dizendo assim, eu vou te enredar lá para as outras administradoras, viu, do FAP? Aí eu pego e digo assim, enreda. Sou santa não, gente. Mas bota um despertador, começa com 5 minutos, vai ler a Bíblia, bem rapidinho, gente, tô terminando. Vai ler a Bíblia, começa por Mateus, né, o Novo Testamento. É mais gostoso você começar pelo Novo Testamento, que você primeiro é motivada por muitas coisas e volta para o Antigo Testamento. Eu gosto de fazer assim, certo? Se vocês gostam de fazer de outro jeito, vocês façam. Mas aí, nunca fica só pegando versículo solto. Começou a ler um capítulo, termina aquele capítulo. Nem que tu não leia o capítulo todo naquele dia. Lê um pedaço, depois lê outro pedaço. Começa assim, ó, trabalho de formiguinha, até chegar o momento que tu tá com meia hora na presença de Deus e não tá e quer ficar mais. Mas começa com 5 minutos. Não tá fazendo nada, 5 minutos é alguma coisa. Como é que tá seu semblante? Você tá com o semblante caído, um semblante triste? O seu olhar, a sua face tem refletido amor e o brilho do Senhor? Se não, começa a orar. Senhor, que o meu olhar, que o meu rosto seja a tua face, que as pessoas olhem para mim e vejam diferença e queiram viver uma vida diferente, não por mim mesma, mas porque elas vão olhar, olha, ela tem alguma coisa diferente, eu quero isso que ela tem. Começa a orar por isso. Aí, muitas vezes, outra coisa, você se alimenta, passa o dia todo comendo, vai na geladeira, belisca e vai, não sei, come no mínimo 3 refeições por dia. Mas você nem ora nenhuma vez. A gente precisa alimentar o nosso espiritual. Como acho que foi a Yara que falou, ou foi a Joelma, não me lembro mais. Cuidar do corpo, cuidar da casa, acho que foi a Joelma. Também a gente está louvando a Deus, porque nós somos, né, imagem e semelhança de Deus e a gente precisa se alimentar corretamente, precisa fazer atividade física, precisa cuidar da casa. Quando a casa está limpinha, não é tão bom, parece que saiu uma ruma de lixo de dentro de casa. Não é assim? Então, assim, comecem a olhar para a casa de vocês com outros olhos. Se está usando uma louça toda quebrada e a louça bonita está guardada, tira a louça bonita
E honre seu marido, honre seus filhos, honre sua mãe, honre seu pai. Use o bom que você tem, porque quando você morrer, a louça não vai ficar enterrada junto com você, não. Usufrua de tudo que Deus já botou na sua vida. Tenha um coração grato. Não compare sua vida com a de ninguém. Consegui terminar, gente. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Mais alguma dúvida? Ficou gravado tudo isso que a gente conversou. Vou tirar a gravação agora. Não esqueçam de colocar a presença. Passa aí de novo, Priscila, ou então Elis, para as meninas não esquecerem. Quem não assistiu ou chegou no final, quiser assistir o gravado amanhã, se eu não colocar, me perturbem, porque às vezes eu esqueço de subir para o YouTube o vídeo. Podem me encher o saco, tá? Me marca lá no grupo Rafa, cadê a gravação? Certo? Me ajudem a lembrar, porque eu esqueço às vezes. E deixa eu ver só se tem alguma coisa de chat aqui. Boa dica, não sei nem em relação aqui. Olha, a Joelma falou, na verdade, às vezes queremos fazer o trabalho que só o Espírito Santo consegue fazer. Boa dica foi o despertador, Rafa. O despertador. Hã? Boa dica foi o despertador. Ah, tá. Eu também era dependente emocional do meu marido, hoje minha dependência está em Deus, eu necessito ter meu tempo a sós com ele, faz todo o meu dia ser diferente, um dia de cada vez mesmo, um dia de cada vez. Igual o pessoal Alcoólicos Anônimos, né? É um dia após o outro. Fiz isso ontem, ler a Bíblia, orar, ler o livro e atenção a filho, legal. Despertar. Uhum. Eu preciso tirar mais tempo para ler a Bíblia. Legal. Ó, a Priscila acabou de passar o link da presença. Nessa presença tem o feedback da aula hoje. Pode dar, pode esculachar a gente, porque a gente só aprende se vocês falarem. Para quem chegou depois, meu nome é Rafaela. Aí tem lá a pergunta, vocês podem botar, eu sou a Rafaela, tá aqui, Rafaela, certo? E eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu quero muito chegar no dia da formatura e todas vocês se formarem. Quero Rafa, muito ver isso. Oi. Só vou te interromper um pouco, porque eu queria muito ler o comentário da Yara, achei bem bacana, que foi por isso a importância do apoio do grupo, do secreto com Deus e da busca pela palavra, que nos liberta e nos edifica. Achei muito interessante. Sim. E vocês nem sabem, mas eu acabei de tirar um print de vocês. Vocês querem tirar uma fotinha? Vamos tirar uma fotinha? O que vocês acham? Vamos